Bom, pessoal, então, como a gente estava falando, o processo de globalização e desse intercâmbio global, essa conexão, da região Centro-Sul, aprofunda também as especializações produzidas, produtivas, perdão, de cada país e de cada região. Então, essa conexão com o mundo globalizado também traz um nível de desenvolvimento tecnológico de região para região. O Centro-Sul ele se beneficia, com a chamada espacialização produtiva, que é justamente ele ter em vários dos seus estados que compõem a região áreas de alto alcance produtivo, de alto desempenho produtivo, independente do setor, seja setor agropecuário, setor industrial, de tecnologia, farmacêutica, biotecnologia, enfim, está tudo espacializado, concentrado naquela região. Então existe o que a gente chama também de uma guerra fiscal, disputa por investimentos entre os países e estados membros. Isso aqui, quando você está dentro de uma grande região, como o Centro-Sul, que tem um alto nível de conexão com o Mercosul, que é um bloco econômico, também existe essa disputa por investimentos, no nosso caso mais específico, entre as regiões. E o novo momento econômico, maior dispersão de investimento pelo território nacional. Isso também reflete no que a gente chama de desconcentração industrial. Hoje, grande parte das indústrias não prefere mais se concentrar no Centro-Sul. Elas começam a migrar para as outras regiões por vários fatores. Um dos principais deles é o preço do terreno urbano, é o preço do espaço urbano, que passa a aumentar conforme o nível econômico e o índice de desenvolvimento humano daquela região também aumenta. Ou seja, a renda aumenta, o valor da terra aumenta, o valor do solo urbano aumenta e a mão de obra também fica mais cara. Então, essas indústrias passam agora a migrar para outras regiões, causando o que a gente vai ver mais adiante, uma outra aula, a chamada desconcentração industrial. Tá bom? Vamos lá. Então, ainda aqui sobre as desigualdades regionais no Brasil. O nosso tema central da aula era o processo de regionalização e as desigualdades sociais e regionais no Brasil. Então, nós temos uma industrialização concentrada no Centro-Sul, núcleo econômico aí entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as capitais de três grandes estados brasileiros. O Centro-Sul ele se beneficia com o modelo de industrialização de substituição de importações. O que é isso? Vocês estudaram certamente o ano passado a crise de 1929, a primeira grande crise do capitalismo, que afetou o Brasil diretamente com os produtores de café. Como nós vimos na aula sobre ciclos econômicos, o Brasil foi um grande produtor de café, ainda é destaque no mundo inteiro, mas já foi o elemento principal da nossa economia. Então, com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o famoso crash, ou crack da Bolsa de Nova York, os cafeicultores brasileiros perderam muito dinheiro. Todo o café brasileiro que era exportado se perdeu, porque a Bolsa quebrou e não se negociava mais nada. Todos os investimentos foram perdidos. Inclusive, precisando o Estado brasileiro, na figura do Getúlio Vargas, comprar o café desses produtores, queimar o café para fazer valer aquele princípio do capitalismo, lei da oferta e da procura. Se tinha muito café no Brasil estocado, que não seria vendido para o mundo, o governo comprou, queimou o café para que o preço dele voltasse a subir no mercado interno. Então, após essa crise do café, associada à crise da Bolsa de Nova York, os cafeicultores passam a investir em outros setores da economia, principalmente no chamado setor industrial, que era surgente no Brasil na década de 30. Então, o Brasil vai passar agora a adotar um modelo que a gente chama de substituição de importações, industrialização por substituição de importações. Até 1930, o Brasil praticamente importava tudo, tudo vinha de fora e era muito caro. Pouco se produzia no Brasil porque nós não tínhamos um parque industrial. Então, a partir da década de 30, da crise de 1929, os cafeicultores, que eram os barões do café, pessoas muito ricas, vão passar a investir na indústria. E eles, por estarem concentrados no Centro-Sul, vão também concentrar a indústria brasileira nessa região, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, um pouco no Espírito Santo. Tá? Então, isso é um processo histórico que favorece também o Centro-Sul do Brasil, fazendo com que essa região seja mais desenvolvida economicamente do que, por exemplo, o Nordeste e a Amazônia. Então, com a abertura econômica, o Centro-Sul recebe a maior parte dos investimentos financeiros
e internacionais, né, diretos. Então, o Brasil vai abrir sua economia para o mundo, sua economia se tornar globalizada, e grande parte dos investimentos internacionais começam a vir principalmente para a região Centro-Sul, agravando, né, ainda mais as desigualdades de hoje. Então, falar em desigualdade regional no Brasil é um assunto inesgotável, né, que nós somos o país das desigualdades. Mas nós vamos tentar aqui trazer na próxima parte agora, na sequência, um pouco de como se desenvolve essa desigualdade em números, né? Principalmente falando de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é aquele índice que mede índice de analfabetismo, expectativa de vida e distribuição de renda, né? A renda per capita. Então a gente vai ver um pouco como essas desigualdades se apresentam por região.